Sejam bem-vindos ao primeiro seminário de português, cujo tema abordado foi o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Manuel Antônio de Almeida foi um escritor brasileiro que fez parte da geração romântica. Ele foi o autor do seu único romance, Memórias de um Sargento de Milícias. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1831. Estudou desenho na Escola de Belas Artes e ainda cursou medicina, mas não a exerceu. Ele colaborou com a imprensa publicando poesias e traduções, quando ainda era um estudante. Entre 1852 e 1853, ele foi redator e revisor do Correio Mercantil, onde publicou suas memórias em forma de folhetins e assinadas sob o pseudônimo de Um Brasileiro. Entre 1854 e 1855, Manuel Antônio de Almeida reuniu suas histórias e lançou em 2 volumes o romance Memórias de um Sargento de Milícias, que foi a sua única obra publicada. A narrativa situa-se na época de Dom João VI e narra a história das aventuras de Leonardo, desde seu nascimento até o casamento com Luizinha. Filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, o herói vive livremente praticando travessuras. As malandragens de Leonardo são o centro da narrativa e só tem fim quando ele é escolhido pelo chefe de polícia para ocupar o cargo de sargento de milícias. Aí o nome Memórias de um Sargento de Milícias. Os outros personagens movimentam-se na sociedade carioca sem a fantasia romântica. Sobre as características, Manuel Antônio de Almeida é um autor que cronologicamente se situa dentro do romantismo urbano. Provavelmente o autor valeu-se de sua experiência pessoal junto às camadas mais humildes da população carioca da época. Desse descompromisso com a moda vigente, junto ao seu senso de humor, lhe permitiu criar uma das obras mais originais do romance de costumes. Algumas das suas características é a crítica social e a objetividade da narrativa, que anteciparam o realismo. O romance Memória de um Sargento de Milícias, além de registrar os hábitos, a moda e a maneira de viver das classes populares, ironizava certos aspectos do romantismo e também os românticos em geral. Um dos trechos que podemos ver isso é onde ele diz: tratava-se de uma cigana. O Leonardo a vira pouco tempo depois da fuga de Maria, e das cinzas ainda quentes de um amor mal pago nascera outro que também não foi a esse respeito melhor aquinhoado. Mas o homem era um romântico, como se diz hoje, e bobão, como se dizia naquele tempo. Não podia passar sem uma paixãozinha. Nos seus últimos anos, Manuel Antônio de Almeida entra para o serviço público, sendo nomeado administrador da Tipografia Nacional. Tornou-se amigo e protetor do funcionário Machado de Assis, que trabalhava como aprendiz de tipógrafo. Tentando ingressar na política, ele se candidatou a deputado provincial pelo Rio de Janeiro. E em 1861, quando iniciava sua campanha política em viagem à cidade de Campos, do estado do Rio, morreu em virtude do naufrágio do vapor Hermes, perto de Macaé. O romance de Manuel Antônio de Almeida foi escrito no período do Romantismo, o qual retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. A história passa-se no período em que Dom João VI e sua corte estiveram no Brasil. É uma obra que traz um romance de humor popular, explorando personagens e características da sociedade do Rio de Janeiro daquela época. Além disso, naquela época houve romances que tratavam das inquietações humanas, principalmente as vividas pela burguesia. Esse tipo de narrativa era conhecida como romance urbano e possuía como plano de fundo a cidade, a vida social, familiar e amorosa de personagens, que passam por situações típicas como conflitos amorosos e corrupção pelo dinheiro. O foco narrativo do livro Memórias de um Sargento de Milícias é um romance que é narrado na terceira pessoa, onde o narrador é o observador quem conta a história. Alguns traços desse narrador são as ironias e as brincadeiras envolvendo costumes e personagens da época. Ele rompe a tradicional postura do narrador romântico. O tempo em que é narrado o livro é o tempo cronológico, onde se começa narrando a infância do personagem
e depois os demais fatos de sua vida, na ordem que eles ocorrem. O espaço onde a história acontece foi no período de Dom João VI, na zona urbana. O discurso observado no livro foi o discurso direto, que é o mais comum de todos. Nele, o narrador deixa a personagem falar diretamente com o leitor, reproduzindo integralmente o que ela diz. No discurso direto, há o uso do travessão, como mostra no seguinte trecho. Ora, mestre, essa não está má. Senhor, balbuciou este, a culpa desse endiabrado. O que é que tens, menino? O pequeno nada disse, dirigiu apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão trêmula nessa direção. O comadre olhou também, aplicou atenção e ouviu então os soluços da Maria. Resmungou. Já sei o que há de ser. Eu bem dizia. Ora, aí está. E desculpando-se com o freguês, saiu da loja e foi acudir o que se passava. Por essas palavras, vê-se que ele suspeitara alguma coisa. E saiba o leitor que suspeitara de verdade. Personagens da obra e suas características físicas e psicológicas. Os principais personagens do livro foram Leonardo, onde era uma pessoa que sempre estava em confusão, era malandro, mulherengo, foi criado pelo padrinho, era simpático e foi o sargento de milícias, onde foi o protagonista da história. Luizinha era órfã, atrapalhada, encantadora e foi o primeiro amor de Leonardo. Vidinha, que era uma pessoa bonita, sabia cantar e tocar viola. Era muito animada também. O compadre, o barbeiro, responsável por Leonardo, era amoroso e protetor. A comadre era uma pessoa mais amorosa, era protetora, ingênua e religiosa. O Major Vidigal era um militar, era uma pessoa absoluta, onde tinha uma característica persistente. Leonardo Pataca era o pai de Leonardo. Ele abandonou seu filho, era mulherengo e malandro. Maria da Hortaliça era a mãe de Leonardo, onde também abandonou seu filho e dando uma característica infiel. E Dona Maria era rica e quem foi que criou Luizinha? Era piedosa e caridosa. Enredo. O enredo nos apresenta uma forma que a narrativa é de uma sucessão de aventuras de Leonardo, onde se tem início antes de seu nascimento, nos mostrando a primeira vez em que seus pais deram uma troca de olhares, na qual estava um navio que vinha de Portugal para o Brasil. E naquela época, como um sinal de interesse mútuo, tanto o senhor Leonardo Pataca, pai de Leonardo, e a senhora Maria da Hortaliça, mãe de Leonardo, trocaram uma pisadela, ou seja, um pisar nos pés e um beliscão. Com isso, os dois passaram a namorar e nesse período nasce Leonardo, filho do senhor Pataca e da senhora Hortaliça. Depois de um tempo, a senhora Hortaliça abandona seu marido e seu filho e volta à sua terra natal. Nisso, o senhor Pataca se recusa a cuidar de seu filho e deixa aos cuidados de seu padrinho, um senhor barbeiro que cuida do menino como se fosse seu filho. Pataca se envolve com uma cigana, que também o abandona. Para tentar recuperá-la, recorre à feitiçaria, prática proibida na época. Flagrado pelo Major Vidigal, conhecido e temido representante da lei, vai para a prisão sendo solto em seguida. Enquanto isso, o filho de Pataca, no qual se chamava Leonardo, pouco afeito aos estudos, convence o padrinho a permitir que ele frequente a igreja nas condições de ser coroinha. O barbeiro vê ali uma oportunidade para dar ao futuro do afilhado. No entanto, Leonardo continua aprontando das suas e acaba expulso. Nisso, Leonardo conhece qual o sentido da palavra amor, ao conhecer Luizinha, que era uma rica herdeira que Leonardo afirmava ser seu amor verdadeiro. Mas sua aproximação é interrompida pela ação do interesseiro José Manuel, que conquista
a casa com a moça. O barbeiro morre e deixa uma herança para o afilhado. Sabendo disso, Leonardo volta para viver com o pai, mas foge após um desentendimento e envolve-se com a mulata Vidinha e passa a sofrer as perseguições do Major Vidigal, caçador dos ociosos do Rio de Janeiro. Para não ser preso, é forçado a se alistar. A experiência militar não é menos problemática. Continua a participar de arruaças e desobedece seguidamente ao major. Com isso, acaba preso e consegue a liberdade graças à ação de uma ex-namorada de Vidigal, Maria Regalada, que lhe promete em troca a retomada do antigo afeto. Leonardo não é só solto, como é promovido a sargento da tropa regular. Reencontra-se com Luizinha, então recém-viúva, e os dois reatam o namoro. Ainda com a ajuda do Major Vidigal, Leonardo se torna um sargento de milícias e obtém permissão para se casar. Clímax. O clímax da obra certamente é o momento em que o virtuoso Vidigal se rende aos encantos de Maria Regalada e concede a soltura de Leonardo, promovendo-o a sargento. Desse momento em diante, o protagonista parece enfim ter tomado um rumo em sua vida e passa a ser mais respeitado, culminado com seu casamento com a doce Luizinha, agora viúva de José Manuel. Relação do livro com os dias atuais. O livro nos mostra algumas relações familiares, como é igual que o Leonardo viveu, que tem um período em briga entre seus pais, acabando sendo abandonado, e quando seu pai consegue uma nova mulher, ele acaba não se dando bem com ela. Como acontece muito nos dias de hoje, onde famílias são desfeitas e os filhos esquecidos, ou não recebem o carinho que deveriam receber. Outro ponto interessante, por dinheiro, onde muitos personagens demonstram esse interesse, como por exemplo o padre e também as milícias, que são troca de serviço por dinheiro. Nota-se que, apesar de romântico, ao longo da trama, vários aspectos do movimento são criticados e diversas vezes satirizados. O livro foge a diversas características do estilo romântico. O relacionamento amoroso não é idealizado. Leonardo não se mostra corajoso e íntegro, como nos padrões de heróis românticos. Mostra-se vagabundo, irresponsável e anti-herói. Ele não é um vilão, mas não representa o modelo de comportamento de uma pessoa comum. O final da história, fugindo do estilo romântico, já conhecido com tragédias, Leonardo e Luizinha se casam e vivem felizes para sempre, ou quase. Conclusão. Concluímos que o livro Memórias de um Sargento de Milícias tem uma linguagem um pouco difícil, mas aos poucos foi ficando mais fácil de compreender. Gostamos, pois é bem interessante como o narrador conversa com o leitor, e pelo fato de ter sido uma leitura bem humorada e cheia de confusões e reviravoltas.